Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa Central de Entrevistas. Desta vez, nós vamos falar sobre o concurso que a Prefeitura de São Paulo abriu para 500 vagas de Guarda Civil Metropolitano, carreira que exige o nível médio e é aberta aí a candidatos de ambos os sexos. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de março por meio do site da Fundação VUNESP. Para falar tudo o que você quer saber, concurseiro, sobre a carreira de Guarda Civil Metropolitano, eu trago aqui ao Central de Entrevistas o presidente do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, Sindiguardas, Márcio dos Santos. Márcio é guarda civil há mais de 25 anos, está há 2 anos aí à frente do Sindiguardas, né? Ou seja, já deu para perceber que o nosso convidado dessa semana sabe tudo sobre a carreira de guarda, né? E vai ter aí trazer para vocês muitas informações relevantes e tirar dúvidas aí sobre diversos assuntos aqui sobre a carreira da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Márcio, é um prazer falar com você. Seja muito bem-vindo aqui ao Central de Entrevistas. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer poder participar, poder esclarecer um pouco como funciona esse órgão público, essa polícia que é a Guarda Civil Metropolitana. Com certeza. Temos muito aí para falar a respeito sobre a guarda, sobre essa polícia municipal, né? Como o próprio Márcio colocou aqui. Mas antes da gente começar aqui o bate-papo com o Márcio, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal da Central de Concursos no YouTube, caso ainda não tenha feito isso. Peço também que você nos dê uma força, dando seu like nesse vídeo, compartilhando o link dessa entrevista com todos os seus amigos e familiares que possam ter interesse em participar do concurso para GCM de São Paulo. E quero também informar que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem pretende estudar para esse concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Para obter todos os detalhes, basta ligar para o telefone 11 DDD, né? 3017 8800. Ok? Vamos então iniciar essa nossa entrevista aqui com o Márcio, porque eu tenho certeza que o Márcio aí tem muita coisa bacana para falar sobre a carreira, né, Márcio? Mas, Márcio, eu queria começar esse nosso bate-papo você falando um pouquinho de como é que o sindicato, né, recebeu a notícia da abertura do concurso para 500 vagas de Guarda Civil Metropolitana. Nós recebemos com muita felicidade, Luiz. É uma reivindicação da categoria. A gente apresentou uma pauta de reivindicações ao governo em fevereiro de 2025 e uma das reivindicações era a pedido de abertura de concursos. Hoje nós temos criados por lei 15 mil cargos de Guarda Civil Metropolitano, sendo que desses 15 mil, 7.150 aproximadamente estão ocupados. Ou seja, a gente tem mais cargos desocupados do que ocupados. Significa dizer que a gente tem uma necessidade, uma carência de efetivo. Então, o prefeito abrindo esse concurso para 500 vagas já nos trouxe uma grande felicidade, lembrando que em 2022, o mesmo prefeito, era o Ricardo Nunes, ele abriu um concurso para 1.000 vagas e convocou 2.000. Então, a gente tem uma esperança de que ele convoque mais do que 500 nesse concurso. Era isso que eu ia comentar, né? Porque, assim, são 500 vagas do concurso e a carência de pessoal é superior a 7.000 guardas municipais, né? Como você falou. Então, tem uma necessidade muito grande de pessoal. Então, o sindicato está muito otimista de que vai superar aí esse quantitativo aí de vagas inicial em edital, né? Aliás, antes de sair o edital do concurso, a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança, havia falado em 2.000 vagas. E, sim, de forma surpreendente, o edital trouxe 500. Eu não sei se não era para se comprometer. Você tem alguma informação sobre isso? Se realmente, talvez, o interesse seja realmente contratar cerca de 2.000 guardas municipais por meio desse concurso? Sim, nas eleições de 2024, o então candidato a prefeito Ricardo Nunes, no seu plano de governo, ele apresentou que, caso fosse eleito, nos 4 anos de governo, ele contrataria 2.000 guardas, 2.000 novos GCMs. Significa dizer que ele já está no segundo ano de governo e ele está dando início a essa contratação de 2.000. Então, para cumprir essa meta que ele prometeu lá, de contratar 2.000, ele iniciou com 500. Acreditamos que ele deva contratar mais de 1.000 nesse primeiro concurso e depois abra um novo concurso para terminar a gestão dele com os 2.000 contratados. Tem um dado relevante, viu, Luiz? Quando eu ingressei na Guarda em 2001, o efetivo da Guarda era de 6.200 guardas. Olha só, em 2001, há 25 anos atrás, era 6.200 guardas. Hoje, a gente está 1.100 guardas acima daquilo que era 25 anos atrás, porque a rotatividade também é muito grande. Bastante gente entra, bastante gente sai, bastante gente se aposenta, infelizmente alguns morrem.
E você tem a comentar sobre isso agora. Você falou que a carência hoje gira em torno de 7 mil, ou seja, o quadro está aí com 45% ou 50% do quadro mais ou menos preenchido, né? Mas existe muitos guardas com idade para se aposentar e essa carência pode aí aumentar, crescer bastante nos próximos anos? Sim, hoje nós temos no abono de permanência. Abono de permanência é aquele colega que ele já junta os requisitos para se aposentar, mas prefere continuar em atividade. Hoje nós temos 750 colegas no abono de permanência. Significa dizer que hoje eles podem pedir aposentadoria e no dia de amanhã a gente teria 750 colegas a menos do efetivo. Ou seja, o quantitativo de pessoas com idade já, com condições para se aposentar, é maior do que o número de vagas e edital. Exatamente. Ou E seja, preenche quase 10% do efetivo. exatamente. Então, assim, existe todas as condições necessárias para que o quantitativo de aprovados seja muito superior, de aprovados não, desculpa, de convocados, né, durante o prazo de validade do concurso, supere bastante essas 500 vagas iniciais, né? E como você falou, no concurso de 2022, né, a oferta foi de 1.000 vagas e a informação que a prefeitura havia me passado no ano passado é que haviam sido chamados 2.359 aprovados, né? Então, ou seja, superou aí em mais de 100% a oferta inicial de vagas. Mas, Márcio, a informação também que eu queria verificar com você é o seguinte: o concurso anterior ele segue válido, né? Se eu não me engano, até o dia, até botar essa informação, até dia 19 de novembro de 2026. Você tem informações se a prefeitura vai chamar mais aprovados desse concurso? Vocês do sindicato estão cobrando também a convocação de mais aprovados desse concurso? Sabe informar quantos ainda estão nesse cadastro de reserva? Sim, sim. São 105 aproximadamente que estão aprovados, aptos em todas as fases do concurso. Lembrando que tem fase de prova, tem fase de TAF, fase de avaliação psicológica. Eles são aprovados em todas as fases. São 105 aproximadamente que não foram convocados ainda. Nós temos um parecer da Procuradoria-Geral do município que orienta o prefeito no sentido de que esses candidatos, constitucionalmente, eles têm a preferência antes de qualquer outro candidato em concurso público. Significa dizer que a prefeitura, pela Constituição Federal, deve, antes de convocar o primeiro colocado nesse concurso, chamar esses 105 aprovados. A gente vai ter um probleminha aí de data, porque o concurso deles se encerra em 17 de novembro, e esse edital que foi apresentado agora, ele traz a primeira lista final, desculpa, a primeira não, a lista final de classificação em fevereiro do ano que vem. Contudo, em fevereiro do ano que vem, é aquela lista que será apresentada depois de todos os recursos possíveis. Quando realizada a prova escrita, a gente já tem ali uma classificação que dá para ser utilizada como classificação, porque as outras provas, elas não são classificatórias, elas são somente eliminatórias. Então, quem passou na prova, quem passou na redação, está classificado e habilitado. Ele vai estar, ele já está numa lista de classificação. Ali, naquele momento, a gente entende que esses 105 que são do concurso anterior têm preferência sobre os que são novos classificados. E exatamente isso que você falou, né? Por exemplo, se o resultado final desse concurso, a homologação do concurso desse ano só vai acontecer em 2027, ou seja, e o concurso de 2022 termina em 2026 ainda, né? Ou seja, Isso. dá tempo de chamar esses aprovados e depois chamar ainda os outros aprovados do concurso, não tem problema algum. Mas, assim, é uma reivindicação também de vocês a convocação desses 115 que você falou, se eu não me engano, né? Para serem chamados? 105, sim. É uma reivindicação nossa. Em todas as oportunidades que nós temos de conversar com o governo, seja com o secretário municipal de segurança urbana, Orlando Morando, seja com o prefeito Ricardo Nunes, nós colocamos essa reivindicação de que convoque os pessoais. Esse pessoal, principalmente porque é mais barato. Eles já passaram todas as etapas. Sai mais fácil para a municipalidade convocar eles do que aguardar que saia uma classificação definitiva em 2027. A nossa necessidade de efetivo é iminente, a gente precisa de efetivo agora. E eu queria exatamente que você falasse como é que essa carência de pessoal, né, esse déficit, prejudica o bom funcionamento da guarda e, em última instância, a população, né, que é que mais precisa efetivamente que a guarda esteja na rua, né? Só para você ter um exemplo, ô Luiz, saiu uma ordem de serviço agora, bem recentemente, que cancelou todas as folgas do carnaval e cancelou todas as férias no mês de fevereiro. Significa dizer que, se tivesse efetivo suficiente, não precisava tirar as férias do trabalhador, não precisava suprimir a folga do trabalhador. Daria para dar folga para uns, férias para outros e mesmo assim ter trabalhador suficiente para policiar o carnaval.
Legal. Márcio, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a carreira, jornada de trabalho, curso de formação, outros detalhes, mas eu queria antes que você comentasse aí, você está até com a camisa aí da PEC 57, né, que trata aí da questão da transformação da guarda, né, em polícia municipal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa PEC, né, quais são as vantagens que ela vai trazer caso seja aprovada lá na Câmara Municipal. Tá certo, Luiz. É bom até deixar para alerta para o pessoal que às vezes a pessoa presta um concurso e não sabe aonde que está se inscrevendo. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é uma polícia. Ela é de fato uma polícia. Trabalha armada, tem horários irregulares, como qualquer outra polícia. Tem uma situação de risco, de confronto, trabalha com colete antibalístico. Então, é uma polícia. O nome é Guarda Civil Metropolitana, assim como a Polícia Militar do Rio Grande do Sul se chama Brigada Militar. Não é exatamente o nome de polícia, mas é uma instituição policial. A PEC 57 ela foi iniciada, capitaneada por um companheiro do Rio de Janeiro, então deputado federal Jones Moura. Ela traz ali três medidas essenciais que a gente entende que devem ser alteradas na Constituição Federal. Primeiro, é colocar as guardas municipais no caput do 144, hoje já estão no parágrafo 8º. Segundo, é assegurar às guardas municipais a possibilidade de aposentadoria policial, assim como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, as polícias militares. E o terceiro, possibilitar a utilização da nomenclatura Polícia Municipal. É a mais completa das PECs que tramitam no Congresso Nacional. Mas além da PEC 57, tem a PEC 37 também, que ela trata do termo Polícia Municipal, coloca as guardas no caput do 144, e a atual PEC da Segurança Pública, que é a PEC 18, que também muda a nomenclatura para a Polícia Municipal e também coloca as guardas municipais no caput do 144. Qualquer das PECs que forem aprovadas vai mudar significativamente as guardas municipais em geral no Brasil inteiro. E aí é capaz do colega se inscrever na Guarda Civil Metropolitana e ele tomar posse na Polícia Municipal de São Paulo. Só fazendo uma correção aqui, porque eu falei Câmara Municipal, não, a Câmara Federal, o Congresso, exatamente, pela Câmara e pelo Senado, é onde está tramitando a PEC, porque a PEC é uma proposta de emenda à Constituição, né? Então, feita aqui a minha correção, falei besteira agora há pouco, tá legal, gente? Então, quero também trazer aqui, o Márcio, que você falasse um pouquinho sobre a questão de como é que funciona, né, o trabalho dentro da Guarda Municipal. Né? A Guarda Municipal, ela tem, hoje a Guarda Municipal, mas que, na verdade, já atua como a Polícia Municipal, ela tem várias atribuições. Né? Eu queria que você faça um pouquinho dessas atribuições hoje que são desenvolvidas pela GCM de São Paulo. Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a cidade de São Paulo, ela, assim, falando de verba e de tamanho, ela é parecida com um estado. É uma cidade muito grande, com vários cenários. A gente tem um setor rural, a gente só não tem litoral, mas tem um setor rural, um setor urbano muito grande. Nós temos áreas de proteção ambiental também muito complexas. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela faz divisa com a cidade de Itanhaém, que é litoral, e ali pega a Serra do Mar. E essa parte da cidade de São Paulo é bastante difícil acesso. É uma área de preservação ambiental de bastante difícil acesso. E a Guarda Civil Metropolitana, ela atua em todos esses segmentos: segmento ambiental, segmento de proteção às pessoas, proteção em pessoas em situação de risco, vulnerabilidade, como, por exemplo, o programa Guardiã Maria da Penha, né, que o pessoal chama de Ronda Maria da Penha. Nós trabalhamos no controle do espaço público, ou seja, todo o espaço público do município de São Paulo tem a fiscalização da Guarda Civil Metropolitana para que não ocorra a ocupação ilícita do espaço público. Um carro-chefe da Guarda Civil Metropolitana é o policiamento escolar, aquelas escolas que são de interesse do município, não necessariamente só as municipais, mas todas que são do interesse do município. A Guarda Civil Metropolitana atua. Fora isso, todos os próprios municipais, como da saúde, da educação, e os prédios das secretarias, por exemplo, das subprefeituras, são policiadas pela Guarda Civil Metropolitana. Nós temos uma banda, nós temos um coral, nós temos uma inspetoria que é desenvolvida para, por exemplo, localização de pessoas desaparecidas. A Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, ela tem esse trabalho, essa efetividade de localizar pessoas desaparecidas. Nós temos 2 setores de inteligência, sendo um no comando da Guarda e um na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e esse setor de inteligência ele só trabalha com informação e contra-informação. É aquele setor que abastece o setor operacional para que o setor operacional trabalhe com mais qualidade, né?
O Smart Sampa é o carro-chefe do secretário Orlando Morando, vem divulgando bastante o Smart Sampa, que é aquele que faz o reconhecimento facial, busca no site do Tribunal de Justiça se a pessoa é procurada ou não, e já determina uma viatura para ir lá fazer a prisão quando se trata de um procurado. E, assim, principalmente aquele policiamento rotineiro, que a gente pode usar aí, a atual Roma, agora é nova, né? A Roma IOP virou Roma, isso foi bem recente, a IAT, que são aqueles policiamentos voltados a realmente a proteção do cidadão. Quero te dar um exemplo, Luiz. Na Avenida Paulista, no ano passado, começou um policiamento intenso na Avenida Paulista. A gente, antes disso, a gente tinha policiamento só com a viatura que passava por lá, rondava, mas não ficava o dia inteiro. Hoje nós temos 38 viaturas posicionadas na Avenida Paulista. Lá, na Avenida Paulista, o índice de furto de celular caiu 80% devido a esse posicionamento das viaturas. Bastou fazer uma prevenção para que o crime migrasse para outros lugares e ali a gente não tem mais esse problema que a gente tinha muito rotineiramente, de você sair na Avenida Paulista, pegar o celular, colocar na orelha, passar alguém de bicicleta, dar um bote e sair correndo de bicicleta e nunca mais você vê o celular. Esse problema acabou. Não só na Avenida Paulista, como na região central, que foi muito bem policiado pela Guarda Civil Metropolitana. Então, são vários âmbitos de atuação, várias frentes de atuação, todas elas policiais, mesmo que aquelas que são ações sociais, elas são ações sociais, mas de vínculo policial, como, por exemplo, a banda, ela faz a apresentação, né, a banda e o coral, eles fazem a apresentação, todos eles uniformizados e armados. Perfeito. Mas é importante também te lembrar, a gente fica aquela coisa, muitas pessoas acham, não, minha carreira é muito voltada para homens. Pelo contrário, né, a presença das mulheres está cada vez maior, né, nessa área de segurança pública. Na Guarda Municipal a gente vê uma presença muito grande na Polícia Municipal, nas guardas municipais de todos os estados, e também na GCM a gente vê uma presença grande de mulheres. E esse concurso não traz vagas específicas para mulheres. Aliás, isso está morrendo um pouquinho, né? As mulheres estão concorrendo em condições iguais. Em vez de contar só com 10, 15% das vagas, 20% das vagas, ela hoje, dependendo, pode ocupar mais da metade das vagas, se for aprovada, né? Dentro do quantitativo de vagas original do concurso. Não é isso, Marcos? Justamente, Fernando. Até 2015, a lei anterior, ela previa que 30% do efetivo tinha que ser do sexo feminino. Isso, na verdade, não assegurava acesso às mulheres, mas limitava as mulheres. Historicamente, a gente tem percebido que em concursos públicos e em concursos internos também, naquelas regras de promoção interna, as mulheres são mais dedicadas ao estudo do que os homens. Então, elas levam vantagem. Elas acabam sendo mais promovidas do que os próprios homens. Nas nossas promoções que a gente tivemos de 2015 para cá, a gente vê que o quantitativo de mulheres foi sempre superior a 30%. Elas se dedicam mais. Elas, embora tenham a tarefa policial aqui, tem a tarefa do lar, muitas delas cuidam lá de filhos e tem todas aquelas tarefas do lar, elas conseguem ainda dedicar tempo para os estudos. E isso, então, na verdade, quando tu tirou essa trava dos 30%, para elas abriu a possibilidade de elas ocuparem um espaço maior dentro da corporação. Hoje, como a gente não tem essa limitação de 30%, nesse concurso de 2022, dessas 500 vagas, não há nada que impeça que sejam as 500 ocupadas por mulheres. A gente sabe que a procura não é tão grande. As mulheres, às vezes, sentem algum receio de uma carreira policial, não querem se aproximar muito, mas eu vou te falar, as que aqui estão, em geral, ô Luiz, são felizes. A gente tem alguns desvios de conduta, de parte de assédio sexual, às vezes de parte de assédio moral, mas tanto a prefeitura, quanto o sindicato, quanto o próprio efetivo tem trabalhado muito contra isso. A gente está tentando mudar essa cultura machista de que o homem acha que a mulher tem que ser assediada, tem que ser vulgarizada, que a mulher, o lugar dela não é na instituição policial. Hoje nós temos até comandantes policiais femininas. Que legal. E a gente percebe, assim, a gente está em curso preparatório, a gente já percebe que a participação das mulheres nos cursos preparatórios, em termos de alunos, hoje já é superior à dos homens. Eu diria que hoje tem mais mulheres estudando para concurso que homens, e isso aí acaba refletindo também em todos os concursos, né? Hoje, cada vez mais, a gente está vendo a presença de mulheres em forças de segurança pública, que é muito legal também isso, né? Está deixando de ser uma carreira estritamente masculina para virar uma carreira, na verdade, unissex, né? Assim, como qualquer outra carreira pública, né? Isso aí é bem interessante. Então, está aí também, é um concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é uma grande oportunidade aí também para as mulheres. E, Márcio, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de como é que funciona a jornada de trabalho. A gente sabe que tem que cumprir 40 horas semanais, que é o que está em edital e tal, né? Mas
A maior parte dos guardas trabalha em sistema de plantão. Se trabalha em sistema de plantão, é de 12 por 36 horas. Existe também aqueles que fazem, digamos, o horário de expediente, trabalhar 8 horas diárias, de segunda a sexta. Como é que funciona isso dentro da Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo? Claro, Luiz. Nós temos hoje três tipos de jornadas. Nós temos a jornada 12 por 36, que você trabalha 12 horas, folga o dia seguinte e volta no outro dia para trabalhar mais 12 horas. Essa é conhecida 12 por 36, bastante gente conhece. E nós temos duas jornadas diaristas, uma de 8 horas e uma de 9 horas. Por que que nós temos separação? Aquele policial que ele trabalha na jornada diarista, mas é exclusivamente administrativo, ele não tem uma rotina operacional, ele trabalha com um intervalo de 1 hora de almoço. Então, ele trabalha 4 horas, faz 1 hora de almoço, trabalha mais 4 horas e ele fica aqui 9 horas diárias. Aquele servidor que é diarista, mas que ele tem uma rotina operacional, por exemplo, ele assume às 10 da manhã, na unidade dele vai para uma escola, ele não pode fazer horário de almoço, porque lá na escola ele não vai tirar o uniforme para almoçar. Então ele vai ficar policiando o tempo todo. Ele vai ter um intervalo para fazer a refeição, mas não é 1 hora. Então, no intervalo que ele faz a refeição, e ele vai trabalhar 8 horas. Então, ele entrou às 10, ele fica até às 18 lá no posto de serviço dele, pode ser uma escola, pode não ser, e depois de lá ele vai embora para casa trabalhando 8 horas. Mais de 80% da Guarda Civil Metropolitana trabalha no regime 12 por 36, que é o regime operacional, e que aí temos horário das 6 às 18, das 7 às 19, das 18 às 6, das 19 às 7. Eventualmente, cria-se um horário intermediário, por exemplo, das 10 às 22 ou das 11 às 23, para atender operações. A gente tem uma operação agora que chama Madrugada Segura, que o policial entra às 4 da manhã e sai às 4 da tarde. Por quê? Naquele horário que o trabalhador está saindo de casa para pegar o ônibus, que ele é assaltado, a Guarda Civil Metropolitana está na rua fazendo a proteção desse trabalhador, acompanhando as linhas de ônibus, acompanhando os pontos de ônibus, fazendo até bloqueios para evitar que esse trabalhador seja assaltado. Então, a gente tem um efetivo que entra às 4 horas da manhã, faz essa operação e sai às 4 da tarde. Perfeito. Então, esclarecido aí. Mas, como você falou, 80% trabalha aí nesse regime de 12 por 36 horas, né? Você acredita, assim, que esses outros regimes, o regime de expediente, digamos assim, quem ingressa na guarda pode já vir ocupar o regime de expediente ou praticamente todo mundo vai trabalhar primeiro em plantão para depois ter a possibilidade de trabalho de expediente? O estágio probatório, Luiz, é um momento da carreira que a gente precisa colocar esse policial na linha de frente para entender se ele tem realmente esse desejo de ser policial. Porque muitas vezes o camarada se engana, ele entra aqui achando que é uma coisa e vai ver, não é. Então a gente tem que demonstrar o que é o serviço operacional para ele, nesse estágio de 3 anos, que é o estágio de período de estágio probatório, para que ele entenda o que é uma carreira policial. Então a maioria, depois da formação, o tempo de formação é expediente, tá? 8 horas diárias, ele vai trabalhar de segunda a sexta, eventualmente vai ser escalado para algum tipo de estágio no sábado e domingo. A formação inicial hoje, aliás, no último curso foi de 6 meses, mas como a academia de formação, ela está recebendo agora a titulação de instituição de ensino superior pelo MEC, é provável que a próxima formação de terceira classe, que é o colega que está ingressando, vai ser estendida, porque ele já deve se formar como tecnólogo em segurança pública. Então, vai ser uma grade estendida, pode ser que ultrapasse aí, chegue perto de 1 ano a formação dele. De qualquer forma, nesse período, ele vai estar naquele horário diário de 8 horas e ele vai ter expediente de segunda a sexta-feira. Saindo dali, para qualquer que seja a unidade que ele for, ele vai trabalhar no 12 por 36, exceto se ele for trabalhar em alguma unidade administrativa. O comando da guarda não gosta de encaminhar o policial em estágio probatório para a unidade administrativa, porque ele tem que ser testado na linha operacional, para ver se é isso que ele quer da vida. Perfeito. Márcio, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a questão do salário, dos benefícios, da remuneração. Eu só quero que você confirme isso para mim, né? Então, assim, pessoal, o salário que está em edital é R$ 4.127,14. Os novos servidores vão receber auxílio-refeição de R$ 649 para uma média de 22 dias de trabalho e o valor unitário é de R$ 29,50. Vai ter também vale alimentação de R$ 708,17 e o adicional de periculosidade de R$ 415,73. Fora o auxílio transporte, quando é aplicável, totalizando, então, uma remuneração de R$ 5.904 para quem cumpre a jornada de trabalho de 8 horas semanais. Para os guardas que trabalham em plantão de 12 por 36, eles ganham 2 auxílios refeição por dia, ou seja, R$ 59, né, por dia,
totalizando aí R$ 885 por uma média de 15 dias de trabalho. Nesse caso, a remuneração pula aí para R$ 6.136,04. É isso mesmo, né, Márcia? Tá tudo certinho? Essas É isso aí, informações? tá certinho, Luiz. Tá melhor de cálculo do que eu, viu? Tá bom, tá certinho. Eu queria confirmar com você o seguinte: parece que os guardas têm direitos a outras vantagens, outros benefícios, né, outros adicionais. Parece que tem adicional noturno, não é isso? Isso. Gratificação de difícil acesso e gratificação de motorista, é isso? Você sabe se é isso, quais são os valores? É isso aí. Ô, Luiz, é o seguinte: nós temos aqui algumas gratificações que pagam você por onde você trabalha, que a gente chama de gratificação de difícil acesso ou de região estratégica, e nós temos gratificações que pagam pela função que você exerce, além da gratificação de serviço noturno, que é que paga pelo horário trabalhado. A de serviço noturno, ela paga das 22 às 6, 20% a mais da hora trabalhada. Então, a sua hora de trabalho custa R$ 100. Se você trabalhar entre 22 horas e 6 da manhã, ela passa a ser R$ 120, mais ou menos. Isso aí é uma conta básica, tá? A gratificação de difícil acesso. A Prefeitura de São Paulo, olha só que interessante, na década de 80, ela era muito centralizada. E a prefeita, na época, o prefeito, criou lá um monte de unidades nas periferias, lá em Parelheiros, lá na Zona Norte, na Freguesia do Ó, na cidade de Tiradentes e tal. Os servidores, ninguém queria trabalhar na periferia, porque era muito longe. Então, ela criou uma gratificação que se chama gratificação de difícil acesso, que é uma gratificação para o camarada ir para a periferia. Então, ela remunera quem trabalha na periferia com um valor a mais. Não é muito relevante, não é muito significante, perto de R$ 300, R$ 400, mas tem uma remuneração para quem trabalha nessas unidades mais periféricas, né? A gente tem a gratificação de região estratégica, de exercício de função em região estratégica para a segurança urbana. Essa gratificação é voltada mais para as áreas centralizadas e para as unidades especializadas. Então, por exemplo, a Romo, a atual Romo, que antigamente chamava IOP, a IAT, as inspetorias de defesa ambiental, que estão nas periferias, o inspetoria do Canil, eles recebem uma gratificação que é 200% de um padrão de vencimento lá, que é R$ 815. Então, a gratificação deles é 815, acho que é 175. A gratificação deles dá R$ 1.904 para trabalhar nessas unidades. Quem é lotado nessas unidades, qualquer inspetoria ambiental, na Romo, na IAT, no Canil da Guarda Civil Metropolitana, ele recebe mais essa gratificação de R$ 1.904 por mês trabalhado, tá? Temos outras gratificações um pouquinho menor, como por exemplo da IDEMAS, a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, é uma gratificação de 60% desse valor referência. A Inspetoria da SE, da MOCA, também recebem 60% desse valor referência. Nós temos a Central de Telecomunicações, que paga 20% desse valor referência, e aí dá aproximadamente 300 e pouco a R$ 400. Mas essas unidades, elas recebem, por estar em exercício na unidade, já recebe. Fora isso, gratificação de periculosidade, como você falou, todo mundo que trabalha no serviço operacional, portando arma de fogo, tem direito de receber a periculosidade. Não sei se eu esqueci alguma, mas assim, tem algumas gratificações que se tornam muito atrativas, e é que você já deve falar daqui a pouco também, a diária especial de atividade complementar. Exatamente, vamos falar isso já, mas antes aqui, só para colocar aqui, então assim, como uma maior parte, né, ou praticamente talvez todos os aprovados desse concurso vão iniciar trabalhando com 12 por 36, a gente já tem a certeza que pelo menos 6.136 ele vai receber. Fora isso, tem essas outras gratificações, dependendo do local onde ele for atuar e tal. Cara, dificilmente um guarda municipal, um guarda civil metropolitano, recebe menos de R$ 7.000 em início de carreira. Exatamente, é bem difícil. Normalmente vai receber um pouco mais. Vai receber um pouco mais. Então, olha só, já é um salário bastante, uma remuneração bastante atrativa aí para um cargo ainda mais de nível médio, né? Mas a gente ainda tem aí o que o Márcio falou, talvez seja a cereja do bolo, né, Márcio? Que é essa questão aí da diária especial para atividade complementar, que é a DEAC, não é isso, Márcio? Que é quando o servidor trabalha em seus dias de folga, não é isso? E é possível fazer até 10 DEACs por mês, não é isso, Márcio? Isso. A gente vende a nossa folga, né? O pessoal que trabalha no 12 por 36 vende o dia seguinte, e o pessoal que trabalha na jornada do expediente, que é de segunda a sexta, vende o sábado e o domingo. A gente vem trabalhar no dia de folga e por isso a prefeitura nos indeniza. Importante usar esse termo, esse conceito de indenização, porque remuneração é uma coisa, indenização é outra. O fato de ser indenizatória torna ela isenta do imposto de renda, e isso é muito atrativo, porque o valor é bom.
Ele pode chegar aí a perto de R$ 6.000, 5.000 e poucos reais, e isento de imposto de renda, quer dizer, significa dizer que você leva todo o valor para casa sem precisar deixar nada retido na fonte como um imposto de renda. A jornada dessa DA, que ela é de 8 horas contínuas, tem um intervalo para refeição? Tem, mas não é nada regulamentado que você ficar 1 hora fora da atividade. Então, nessas 8 horas você faz uma refeição, mas é 8 horas de trabalho policial. A DA, que ela é exclusivamente operacional, hoje a gente ainda não tem previsão legal, mas nós não temos ainda uma DA aqui para puxar em setor administrativo. Então, hoje, qualquer um que for para a DA, que ele vai trabalhar em policiamento, ele vai trabalhar, seja lá onde que o comando, a vaga destinar, ele vai trabalhar em policiamento. Além da DEAC normal, que é aquela que o colega vai trabalhar na sua unidade normal de trabalho, a gente tem a DEAC de região estratégica, que é, por exemplo, tem uma praça muito conhecida aqui na cidade de São Paulo, que é a Praça do Pôr do Sol, na região de Pinheiros. Lá é uma DEAC de região estratégica. A Avenida Paulista é uma DEAC de região estratégica. A região do Brás, onde tem muita movimentação de comércio, é uma região estratégica. Essas de região estratégica, ela paga 30% a mais do que a DEAC normal. E a DEAC de serviço noturno, que paga 20% a mais do que a DEAC normal. Então, tem um valor de DEAC normal, e se você fizer ela em serviço noturno mais região estratégica, ela vai aumentar o valor em 50% do valor normal. Isso, sendo isento de imposto de renda, traz um ganho significativo para o policial. É cansativo, viu, Luiz? Eu não posso negar que é cansativo. Tanto que ela é limitada a 10, porque se colocasse 15, o camarada não voltava para casa, ele ia ficar todo dia trabalhando. Exatamente. E também não deve ser normal todo mundo fazer 10, né? Até porque você deve se inscrever, deve ser alguma... Como é que funciona isso, Márcio? Como é que você Hoje, faz para participar da DEAC? Um recém-formado já fez ali o curso, já está trabalhando, ele já pode concorrer à DEAC? sim, hoje, exatamente, ele saiu da academia de formação, foi alocado numa unidade, é importante saber. Quando ele sai da academia de formação, ele já sai completamente equipado. Pistola 9mm, colete antibalístico, todos os equipamentos que ele precisa para trabalhar. Ele se apresenta na unidade que ele for destacado, pronto para o serviço operacional. Então, supondo que ele saia da academia de formação e for destacado para a Inspetoria Regional de São Miguel Paulista, na Zona Leste, ele já se apresenta pronto. Naquele dia, ele já pode começar a marcar as DEACs dele. É um sistema informatizado que a gente usa pelo celular mesmo. Todos os dias são abertas 1.800 vagas de DEAC e ele pode se inscrever onde ele encontrar a vaga. Algumas vagas, Luiz, são bem concorridas. Aquela que o pessoal que paga mais e que o pessoal encontra o horário mais vantajoso, o pessoal é bem concorrida. Então, vamos supor, tem o horário das 6 às 14, que é um horário bom e tal. Então, tem 100 vagas e tem 1.000 pessoas tentando aquela vaga. Quer dizer que aquela vaga ela fica bem concorrida. Algumas outras vagas não são tão concorridas. O fato é que das 1.800 vagas abertas diariamente, com o efetivo que a gente tem hoje, não são todas elas preenchidas. Todos os dias, pelo menos 200, 300 vagas ainda ficam ociosas. Algumas, agora no Carnaval, por exemplo, além das 1.800 vagas, eles abrem um roteiro específico para o Carnaval. Então, abre mais vagas diretamente para o Carnaval. Todo mundo que tenta fazer as 10 DEACs, ele acaba conseguindo marcar, às vezes não onde ele quer, mas ele consegue marcar pelo menos as 10 DEAC. E acho que, assim, maior parte do efetivo, seguramente mais 50%, faz as 10. Algumas pessoas são um pouco mais, né, preferem um pouco mais de descanso, preferem passar um pouco mais de tempo com a família, acaba não fazendo as 10. Mas, assim, uma boa parte do efetivo mesmo, acho que mais de 80% aí, hoje realiza DEAC. Então, somando aí os 6.136, né, que é a remuneração aí base, né, para quem faz 12 por 36 horas, mais esses 5.000 e poucos reais, a remuneração chega aí a 11 mil, desde que a pessoa faça os 10 DEACs. É uma remuneração muito boa, né? É lógico que é mais cansativo, mas a possibilidade de chegar a receber mais de 10 mil reais por mês existe, até mais do que isso, até 11 mil reais existe, então. Existe, Luiz, existe. Nós, como sindicato, nós temos que fazer um alerta para o pessoal que esses, a gente chama de penduricários, as gratificações, a DEAC, por exemplo, elas não constituem salário. A gente faz esse alerta por quê, Luiz? Às vezes o colega olha o primeiro olerite, ele vê lá 11 mil, olha o segundo olerite, ele vê 10 mil, o que ele faz? Ele começa a se enfiar em dívidas, começa a se enfiar em financiamentos em cima desse padrão. E esse não é o padrão de vida dele. O padrão de vida dele é os 4.100 e pouco, aí, que é o salário dele inicial. Ele tem que contar com esse dinheiro, que esse dinheiro é líquido e certo. Os demais, ele precisa estar em atividade operacional para receber. A DEAC tem que estar em atividade operacional. O que acontece, Luiz? Às vezes o colega faz um endividamento muito grande, contando que ele vai ganhar 10 mil, e, sei lá, vai jogar bola, quebra o pé.
ele vai ter que ficar de molho aí um mês aí, 30 dias, sem poder trabalhar no serviço operacional, até que ele recupere a sua saúde. Nesse intervalo, ele não vai receber a DEAC, provavelmente ele não vai fazer a região estratégica, porque ele vai estar de licença médica, provavelmente ele não vai estar no difícil acesso. O salário dele vai reduzir drasticamente, e aí vira uma bola de neve de dívida. Então, ele trabalha muito com educação financeira. Você Perfeito. tem possibilidade de ganhar bastante dinheiro, mas controle esse dinheiro que você está ganhando de forma que você não faça um padrão de vida que não é o seu. Viva no padrão de vida que o seu salário te oferece e aquilo que entrar mais, meu amigo, faça bom proveito, aplique, compre um carro, compre um imóvel, faça o que você quiser, mas não faça dívida contando com esse dinheiro, porque ele não é certo. Correto, perfeito. Muito bem colocado aí pelo Márcio. E, Márcio, os guardas têm direito a plano de saúde também? Na Prefeitura de São Paulo, nós temos um plano odontológico que a Prefeitura oferece. Na verdade, assim, você contrata o plano odontológico até o valor de R$ 29,90, a Prefeitura te reembolsa. Aí ela dá lá algumas operadoras que disponibilizam esse plano odontológico, que aí são 8 ou 9 operadoras que disponibilizam. Plano de saúde basicamente não tem, mas tem o Hospital do Servidor Público Municipal, que atende exclusivamente servidores públicos, mas não é exclusivamente guardas. Então, a gente tem 130 mil servidores públicos entre educação e outros setores, eles todos concorrem lá ao Hospital do Servidor Público Municipal. Hoje nós não temos, pela Prefeitura, um plano de saúde. Pelo sindicato, sim. Pelo sindicato, a gente oferta aos colegas aí, aquela operadora Notre Dame, que é uma operadora muito boa, aqui em rede estadual, né, trabalha aqui no estado de São Paulo. E aí a gente oferece também num valor bastante acessível. Depois que o colega entrar, ele vai nos procurar, ele vai ver que vale a pena também ter esse plano de saúde. Às vezes é melhor ter uma segurança do que precisar e não ter, né? Perfeito, sem dúvida alguma. Queria falar um pouco agora, Marcos, sobre o plano de cargos e salários dos guardas civis metropolitanos, né? Como é que ocorrem as promoções, as progressões na carreira? Vamos lá, Luiz. Nós temos três formas de evolução na carreira. Duas delas são no sentido vertical, ou seja, de baixo para cima, e uma delas é no sentido horizontal, que é galgando de lado a lado, que a gente chama de graus, letras, né? Mudança de letra. No sentido vertical, nós temos duas formas, que é a promoção vertical e a progressão. A nossa carreira ela tem 10 degraus, 10 cargos, que começa no GCM terceira classe, GCM segunda classe, GCM primeira classe, GCM classe especial. Esses 4 degraus comportam o nível 1 da carreira. No nível 2, nós temos o GCM classe distinta e o GCM subinspetor. No nível 3 da carreira, nós temos o GCM inspetor e o GCM inspetor de divisão. E no nível 4 da carreira, que é a autogestão, nós temos o GCM inspetor de agrupamento e o GCM inspetor superintendente. Todo servidor da carreira tem oportunidade de galgar os 10 degraus da carreira. É possível, não é fácil, porque a gente está concorrendo com outros 7 mil colegas que querem a mesma coisa. E o número é limitado. Proporcionalmente, o nível 1, que é aquela base da pirâmide, e a nossa pirâmide não é aquela pirâmide egípcia que ela faz assim, ela é uma pirâmide mais ou menos maia, porque ela é de blocos, o nível 1 ela tem 68% de efetivo. Significa dizer que de cada 10 mil, 6.800 tem que estar ali no nível 1, que vai até classe especial. No nível 2, a gente tem 25% de efetivo. Desculpa, 28% de efetivo, que seria classe distinta e subinspetor. No nível 3, a gente tem 6,5% do efetivo. E no nível 4, que é a alta gestão, a gente só tem 0,5% do efetivo. Ou seja, hoje a previsão é que a gente tenha no nível 4 36 servidores apenas para comandar todo esse grupamento aí de 7 mil e pouco. Apesar que o nível 3, que são inspetores de divisão, eles também fazem gestão. Mas eles fazem gestão em loco, ou seja, operacionalmente. Aquele que é do nível 4, não, é gestão, aquela que acompanha de longe. Ele está lá, né, simplesmente organizando a Guarda Civil, o funcionamento da Guarda Civil Metropolitana, que são superintendentes, é aquele número mais limitado de cargo mesmo. Mas hoje o colega entra na terceira classe, ele tem que ficar 3 anos de efetivo no estágio probatório, e aí, ô Luiz, vale ressaltar que os 3 anos de estágio probatório não são 3 anos corridos, são 3 anos de efetivo exercício. Tem que vir trabalhar dia a dia para que dê os 3 anos. Tem um colega que ele chegou a acabar o estágio probatório dele com 10 anos, porque ele não conseguiu completar o efetivo exercício dentro dos 3 anos. Foi jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. E algumas coisas que jogam para frente é a licença médica, por exemplo, a falta ao trabalho, essas coisas vão jogando para frente o estágio probatório. E a prefeitura não exonerou, o colega terminou o estágio probatório dele com 10 anos. Ou seja, não é certo que o camarada com 3 anos ele vai terminar o estágio probatório. Mas quando o camarada termina o estágio probatório, já ganha dois presentes. O primeiro, progressão de terceira para segunda classe,
é automático, e a segunda, que é a promoção horizontal de letra A para letra B. Lembrando que as letras vai de A até L, e a promoção vai de categoria 1, que é a terceira classe, até a categoria 10, que é inspetor superintendente. As regras são um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, dentro do nível 1, que a gente sai de terceira para segunda para primeira e de primeira para C, não depende de ninguém. O colega, pelo seu próprio esforço, ele chega até a classe especial, sem ninguém causar obstáculo nenhum para ele. Só tem que preencher os requisitos. Então leva quanto tempo, mais ou menos? 7 anos. Vamos 7 ver, anos. 3 anos como terceira classe, 2 anos como segunda classe, 2 anos como primeira classe, no 7º ano ele passa a classe especial. E essa A classe partir de classe especial, mais ou menos hoje em dia? olha, por baixo aí, sem contar DEAC, sem contar as gratificações, Qual o por salário baixo aí, de ingresso hoje? é, 4 mil e pouco? Quanto é que é o salário de ingresso? Sem contar benefícios, sem nada. aproximadamente R$ 6.500. Ou seja, ainda vai ter todos aqueles benefícios somados, ou seja, já é Isso, uma remuneração, vai passar dos 10 mil somando tudo. sim, seguramente. Seguramente. Então, até a classe especial ele não concorre com ninguém, ele só concorre com ele mesmo. Ele precisa preencher os requisitos, vir trabalhar, fazer alguns cursos de capacitação que são obrigatórios. A gente tem uma capacitação continuada, Fernando, de 80 horas anuais, que é obrigatório fazer. Todo ano tem que fazer 80 horas de capacitação. E é o mínimo. O máximo, cada um faz o que querem, mas o mínimo é 80 horas. E as pessoas vão se estudando, se preparando, chega a classe especial. Quando ele chega à classe especial, ele passa 2 anos, aliás, 20 meses como classe especial, e ele já pode concorrer à classe distinta. Só que aí não depende mais só dele. Primeiro, depende de ter vaga, e segundo, não abre vaga para todo mundo. Então, hoje a gente tem provavelmente aí uns 2.800 classes especiais, e a gente tem 10 vagas para classe distinta, ou seja, vai ser uma disputa bastante interessante entre eles para ver quem vai ser promovido à classe distinta. Mas no ano passado, por exemplo, foram 130 vagas de classe distinta. Já teve ano que foram 400 vagas de classe distinta. Conforme a mobilidade do efetivo, vai aumentando ou diminuindo o número de vagas. Todo ano acaba abrindo vaga. Aí ele disputa com outro colega e algumas coisas assim elevam a pontuação dele, como é, por exemplo, a assiduidade, está sempre presente no trabalho, eleva a pontuação por antiguidade. E algumas coisas que ele busca fora, por exemplo, curso de graduação, tecnólogo, licenciatura, bacharelado, um mestrado, um doutorado, tudo isso acumula na pontuação para que ele saia na frente do colega. Então, não necessariamente o mais antigo vai ser o promovido. Nós temos colegas que chegaram à classe distinta aqui com 10 anos de guarda. Então, ou seja, com 10 anos de guarda já era possível acessar o nível 2. E, Márcio, vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona, né, o curso de formação dos guardas, né? Em média, você já falou que dura em torno de 6 meses, não é isso? O que se aprende nesse curso? Todo curso é presencial? Isso, o curso inteiro é presencial, naquela grade mínima que é imposta pela Polícia Federal, que hoje é de 600 horas. A grade curricular dos cursos de formação de todas as guardas do Brasil, ela é desenhada pela Polícia Federal. Então, isso põe uma carga horária mínima de 600 horas. Significa dizer que essas 600 horas são presenciais minimamente. Contudo, a carga horária do curso de formação de Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo é superior a 900 horas, porque além da carga horária mínima, eles são inscritos automaticamente em alguns cursos que são em ambiente online. Por exemplo, o curso de agente fiscalizador de trânsito, ele é em ambiente online. O curso de condução de veículos de emergência, ele é online. Então, a carga horária vai dar aproximadamente 900 e poucas horas, porque inclui o presencial obrigatório mínimo de 600 horas, mais uma carga online que ele vai fazer. Lá na Academia de Formação em Segurança Urbana, que agora se chama de Academia de Ensino e Pesquisa em Segurança Urbana, uma instituição de ensino superior, fica aqui no Belenzinho, na Moca e tal. É bastante agradável assim, a fase de formação, Luiz, porque o pessoal ganha assim um entrosamento muito grande, vira uma grande família, aquele monte de gente lá, vira uma grande família. Depois eles mantêm as relações, vai cada um para um canto, mas eles continuam trocando mensagem, fazendo amizade, se encontrando, fazendo confraternização, sabe? Vira uma grande família. Esse momento de formação, assim, é muito relevante e muito gostoso para o Guarda Civil Metropolitano. E é de segunda a sexta que você falou? São 8 horas diárias de segunda a sexta? Como é que funciona? Exatamente. De segunda a sexta, normalmente, entre as 7 horas da manhã e vai sair 16 horas, porque passa 1 hora de almoço. Contudo, é provável que vão fazer também alguns estágios no sábado e domingo. Se hoje iniciasse uma formação, a gente está no mês de janeiro, se hoje iniciasse uma formação,
e atendendo a operação de carnaval, provavelmente alguns deles iriam estagiar no carnaval. Não no policiamento, mas sim na forma de assessoramento do policial que está ali no policiamento. Perfeito. E o que se aprende ali efetivamente durante o curso de formação? Deve ter ali a Vamos, parte teórica, e saber um pouquinho da parte teórica e a parte prática, que eu imagino que a parte prática seja aí defesa pessoal, é questão de lidar com armamento, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona essas duas partes, digamos assim, do curso. Justamente, nós temos uma carga horária muito importante de técnicas operacionais, onde ele vai aprender todo o trâmite policial, que não é basicamente dar tiro. O trâmite policial envolve abordagem, envolve postura, envolve disciplina, envolve atendimento, saber atender. Ele vai ter educação física, que é para estar em forma, para poder fazer um bom atendimento. Defesa pessoal, para caso ele necessite utilizar a força, ele saiba como utilizar essa forma, da forma que utilizar essa força da forma que não agrave muito a pessoa de quem está sendo utilizada a força, né? Ele vai ter uma carga horária muito importante de direitos humanos. É muito importante, e essa carga é a Polícia Federal que estipula para nós, uma carga de direitos humanos, tem que ter um atendimento voltado à dignidade da pessoa humana, isso está na nossa regra, não pode ofender a dignidade da pessoa humana, mesmo quando faz uso da força. Olha que interessante, você necessita fazer uso da força, mas mesmo assim, você não vai romper com a dignidade da pessoa humana fazendo uso da força excessiva, por exemplo. Tá? Tem ordem unida, né? Isso ajuda muito na disciplina, e tem assim várias cargas, por exemplo, o efetivo bilíngue, ele tem lá um direcionamento para cursos de inglês, francês, espanhol, conforme a propensão dele, aquele camarada que já tem alguma facilidade para esses idiomas. Na última turma, a gente teve um colega que falava mandarim aqui. Ele atendia na Praça da Sé falando mandarim. E árabe, português, francês, a gente tem tudo isso aí. E a carga horária mínima que vem da Polícia Federal lá, que vem aspecto de abordagem policial, mediação de conflitos, atendimento ao munícipe, essas coisas tudo vem aí a parte teórica mesmo. A parte prática tem bastante e é bastante direcionada, viu? Aliás, a parte de tiro, Luiz, os nossos instrutores de tiro da Academia de Formação em Segurança Urbana, que agora é a EPSU, eles foram campeões brasileiros 3 anos consecutivos na modalidade de tiro esportivo. Olha que legal, interessante. Ou seja, o pessoal tem condições de fazer uma boa formação, com Sim, certeza, na sim. academia, né? E, Márcio, é bom a gente lembrar aqui que o curso de formação, ele não é uma etapa do concurso, né? Ele já o servidor toma posse, faz o curso e já conta como estágio probatório, não é isso? Exatamente, Luiz. Na época que eu ingressei, em 2001, a gente fazia o curso de formação e nós não éramos efetivos ainda. A gente fazia o curso de formação como fosse candidato, um candidato ao concurso ainda. Então, o curso de formação não fazia parte do efetivo exercício. Hoje não. Hoje ele toma posse e depois de tomar posse ele inicia o curso de formação. Aí ele precisa comprar lá um kit, né, um kit de aluno, tal, que envolve calção, meia, essas coisas assim e tal. Mas ele já está no estágio probatório. Enquanto ele está no curso de formação, ele já está correndo o estágio probatório dele. Contudo, a aprovação no curso de formação ela é requisito para o estágio probatório. Se ele não for aprovado no curso de formação, ele é exonerado em estágio probatório. Então é importante dar bastante atenção no curso, levar a sério mesmo, não ficar dormindo na aula, para não acontecer de perder o cargo público por vacilo, né? Exatamente, por vacilo mesmo nesse caso. Mas durante esse curso de formação, o servidor já recebe o valor integral? Exatamente, ele só não vai receber provavelmente a periculosidade, porque ele ainda não está trabalhando armado, mas os demais adicionais, auxílio-refeição, vale alimentação, auxílio transporte, se eventualmente usar, ele já recebe. Muito bom. E, Márcio, depois que acabou o curso de formação, né, o pessoal vai ser lotado. Como é que existe a possibilidade talvez até dos melhores classificados dentro do curso de formação, escolher uma unidade, uma guarnição para trabalhar, escolher um bairro? Como é que funciona? Ou tudo isso fica a cargo da administração? Então, hoje a lei não assegura esse direito dele escolher. A lei não assegura. A lei fala que a administração pública vai alocar conforme a necessidade dela. Mas, culturalmente, o comando da guarda sempre prestigiou os primeiros colocados. Então, ele faz lá uma ordem de classificação e aqueles que estão primeiros colocados acabam escolhendo unidades mais interessantes, como, por exemplo, as unidades especializadas Romo, a unidade especializada IAT, as unidades ambientais, que são concorridíssimas. Então, o colega que é bem colocado,
por cultura da Guarda Civil Metropolitana, ele acaba sendo alocado nessas unidades. Legal, muito bom. E você já falou isso rapidamente, você já citou algumas guarnições, digamos assim, né, onde as pessoas possam atuar, mas existe, por exemplo, assim, também dentro da Guarda, uma tropa de elite, um grupo de elite, como existe, por exemplo, na PM, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, temos em outros estados. Existe também tipo um grupo de elite? Existem hoje 3 inspetorias que são voltadas à especialização, que é, por exemplo, a Roma, um grupo de patrulhamento. Polícia está caindo o mundo aqui em São Paulo, viu, Luiz? A Roma é um grupo de policiamento ostensivo mesmo, ela faz abordagem, ela faz bloqueio, essas coisas. A IAT, na atribuição dela, ela lembra muito a SWAT americana, que é aquele grupo que chega para dar apoio na unidade local. A unidade local está com um problema de enfrentamento de alguma coisa, chega aquele grupo lá, dá o apoio, faz o suporte, faz aquilo lá. E a IDEMAS, que é a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, que é um público voltado à proteção da mulher vítima de violência. E aí é um dado interessante, hein, Luiz? Nos últimos 10 anos, nós não perdemos nenhuma assistida. O Ministério Público passa a relação das pessoas que estão em vulnerabilidade, das mulheres em vulnerabilidade, para essa inspetoria cuida da pessoa fazendo rondas, fazendo contatos rotineiros, e desde que essa pessoa entrou no programa, nenhuma delas foi vítima de feminicídio pelos ex-companheiros, ex-cônjuges. É um grupo também especializado. Agora, nas inspetorias, cada inspetoria tem um grupo tático especial, chama de JET, Grupo Especial Tático. Eles são formados com formação de choque, para poder fazer esse tipo de ação de choque, caso necessário, mas eles só vão atuar nessa situação de choque se necessário. Por exemplo, a Inspetoria Regional de Itaquera, ela faz policiamento no estádio do... É o Camp Nou aqui de São Paulo, aqui, que é o estádio do Corinthians, né? Eles fazem policiamento lá. Então, esse grupo estratégico de choque, o JET, da Inspetoria Regional de Itaquera, sempre que tem evento, eles estão lá posicionados. Porque, caso necessário, saia lá uma grande turba, um grande distúrbio civil, eles têm lá escudo, capacete, eles têm arma de menor potencial ofensivo, como a calibre 12 com elastômero, que eles podem fazer uma intervenção imediata. Esses grupos especiais, é preciso fazer algum concurso interno ou não? Ou lá dentro as pessoas... Só capacitação. Só capacitação, exatamente. Mas a gente já vai estar chegando já na nossa reta final da nossa entrevista. Eu queria aproveitar um pouquinho você pode já ter uma experiência muito grande, você ingressou no concurso de 2001, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho o que mudou na sua vida depois que você passou a trabalhar na corporação, né? E queria também que você passasse uma ideia de assim, que tipo de dica que você pode dar para quem vai participar desse concurso, que tipo de erros que a pessoa não pode cometer ao se preparar para um concurso como esse da Guarda. Primeiro, fala um pouquinho do que mudou a sua vida e depois você dá essas dicas e também que tipo de falha que o candidato não pode cometer. Perfeito, Luiz. Olha, eu ingressei na Guarda Civil Metropolitana em 2001 e a Guarda Civil Metropolitana era uma instituição muito precária. Para você ter uma ideia, a gente não tinha colete antibalístico. Eu trabalhava com um revólver calibre 38, nem todo tinha a cautela desse armamento, porque o número de armas não era suficiente para o efetivo, ou seja, a gente trabalhava de dia, entregava a arma lá na armaria para o colega trabalhar à noite com a mesma arma. Então era bem precário. E o salário, Luiz, também não era nada atrativo. Para você ter uma ideia, Luiz, em 2014 eu fiz o ProUni. E eu consegui entrar na bolsa do ProUni de 100%, porque a minha faixa salarial familiar não atingia um salário mínimo e meio por capita. Então eu consegui pegar uma bolsa do ProUni de 100%. Graças a Deus me formei lá na pública, me formei em direito. Mas você vê, porque eu ganhava muito mal. Agora, de 2015 para cá, depois da reestruturação da carreira, as coisas começaram a melhorar. Porque eu tive oportunidades de ser promovido, a graduação me ajudou a chegar ao nível 2, hoje eu sou subinspetor na Guarda Civil Metropolitana, e a Guarda Civil Metropolitana veio numa crescente nesse tempo aí. Foi melhorando muito tecnologia, foi melhorando muito condições de trabalho. Hoje, a gente não tem mais nenhum policial da Guarda Civil Metropolitana trabalhando com o revólver 88. Hoje, todos eles estão ou com a pistola 380, uma minoria, mas a grande massa com pistola 9mm, é uma pistola muito boa, é uma pistola que ela resolve o problema quando precisa resolver. Nós temos fuzis, nós temos carabinas, nós temos calibre 12, nós temos um armamento que atende à necessidade de uma metrópole, como que é a cidade de São Paulo. E hoje a gente tem equipamentos, o nosso colete antibalístico oferece uma proteção maior
do que era lá atrás, né? As viaturas hoje são viaturas automáticas, não é mais aquela viatura manual que você precisa ficar engatando marcha e tal. Então mudou muito as condições de trabalho. O uniforme nosso está melhor. Hoje nós temos protetor solar. Quem diria, protetor solar. Na época que eu trabalhava, a gente comprava do bolso para poder ficar exposto ao sol, o protetor solar para não se queimar. Hoje eu tenho vitiligo, então eu necessito de protetor solar. Hoje a Guarda Civil Metropolitana já oferece esse tipo de EPI. Então muita coisa mudou e assim, para mim foi uma crescente assim que me deixou muito, muito, muito feliz na Guarda Civil Metropolitana. Ainda temos problemas? Temos. Temos coisas para enfrentar? Temos. Mas hoje ela é 100% melhor do que era em 2001 e 200% melhor do que era em 1986, quando ela foi criada. Aqueles colegas que são mais antigos, eles passaram muito perrengue aqui, muita coisa assim, difícil mesmo, Luiz. Agora, para o colega que é candidato, algumas dicas que eu dou. Certificado de ensino médio. Muito cuidado com o certificado de ensino médio. Luiz, Brasil afora, tem escolas que oferecem aquele curso supletivo que a gente chama de EJA, Educação de Jovens e Adultos, e elas oferecem o curso, mas elas não informam a Secretaria de Educação do Estado que aquela pessoa concluiu o curso. Então a pessoa recebe um diploma, recebe um certificado, faz o concurso, na hora que ele vai entregar o certificado, o pessoal verifica com a Secretaria de Estado de Educação e eles falam assim, olha, esse camarada não concluiu o curso. E olha só, ele toma posse, ele vai para a rua e ele é desligado porque a posse dele é anulada. Aconteceram muitos casos aqui em São Paulo, principalmente com diplomas de outros estados, tá? Então, a dica que a gente dá, você tem um curso de nível médio que é de outro estado, faça contato com a Secretaria de Educação do Estado e peça o visto confere, porque o visto confere é a chancela de que você realizou, concluiu aquele curso, não tem discussão. A Prefeitura de São Paulo aceita o visto confere em substituição ao diploma e em substituição ao histórico. Então, o visto confere é um documento oficial da Secretaria de Estado de Educação que vai te confirmar no concurso. Isso é uma dica preciosíssima. Outra dica, tem problema com Maria da Penha, meu amigo? Resolva seus problemas antes de entrar aqui na Guarda Civil Metropolitana. Porque a investigação social é rigorosa, rigorosíssima. Se a sua ex-esposa, sua ex-companheira chegar aqui e falar que você bateu nela, meu amigo, você vai ter que se virar para provar que não bateu. Porque a voz da mulher, a palavra da mulher no município de São Paulo tem um peso muito relevante. Então, tem seus problemas judiciais lá com Maria da Penha, essas coisas, resolva seus problemas antes de prestar o concurso, porque é muito provável que você vai ser desligado no estágio probatório caso essa coisa não seja resolvida. Não é que uma pessoa que cometeu um erro no passado nunca mais possa prestar um concurso. Pode, só que isso tem que estar resolvido. Se houve uma pena, a pena tem que ter sido cumprida. Se não houve uma pena ainda, você tem que ser absolvido nesse processo ou apresentar uma defesa que seja suficiente para a prefeitura entender que o seu cargo é compatível. E a gente tem uma preocupação, Luiz, assim, sem hipocrisia. A gente não quer um agressor de mulheres trabalhando na polícia. Porque se ele agride a mulher dentro de casa, como é que ele vai fazer com o cidadão? Quando ele for atender o cidadão? Sem hipocrisia. A instituição policial não pode aceitar esse tipo de conduta dentro da instituição policial. Então, tem esses problemas, meu amigo, resolva. E outra coisa, tenha em mente uma coisa, você está vindo trabalhar na polícia, você vai entrar em locais de alta periculosidade, você vai você vai lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade, você vai precisar ter um controle emocional muito grande para, por exemplo, levar uma cusparada na cara e não dar um tiro no infeliz que te cuspiu. Porque não pode usar de força excessiva, entendeu? Então, tenha em mente que você está entrando numa polícia. Você não veio aqui para brincar, a sua vida está em risco. Quando você estiver policiando, vai ter gente que vai estar te agradecendo por você estar ali, fazendo a proteção dela, mas vai ter gente que está te esperando você dar as costas para te dar um tiro. Isso aqui é polícia. Cuidado. Se você não quer ser policial, não preste concurso para a Guarda Civil Metropolitana. Porque isso aqui é, de fato, uma polícia. É bem exigente, é bem cansativo. Todo mundo acha bonito tirar uma foto com um fuzil pendurado, né? Só que aquele fuzil pesa 30 quilos na primeira, ou 3 quilos na primeira hora e 30 na 10ª hora. Ele pesa pra caramba para ficar 10 horas com aquele fuzil ali pendurado na bandoleira. Então, gente, isso aqui não é brincadeira. É instituição policial. Veio para cá e não se adaptou, vai acabar sendo desligado no estágio probatório, porque o estágio probatório também é muito rigoroso. A nossa corregedoria, meu amigo, é exemplo para o país inteiro, porque a investigação que esses camaradas fazem, eles acham o que quer que você queira omitir. Tem colega que vem do estado, Luiz, e acha que assim, lá eles não vão descobrir. Descobre nem que eles precisem ir para o outro estado buscar a informação. Então a nossa corregedoria é exemplo, eles sabem trabalhar, eles sabem desenvolver uma investigação social, e essa investigação social, ela se conclui antes de terminar o estágio probatório. Então, se o camarada tem algum empecilhozinho lá que ele tentou esconder, quando chegar lá no término do estágio probatório, vai ser
desligado. E aí, outra dica. Quando a gente toma posse lá, né, passou em todas as etapas do concurso, toma posse, quando vai lá fazer a ficha de investigação social, a gente tem que escrever tudo que já passou na nossa vida. Ah, eu dei um tapa na orelha do meu vizinho lá, fez um BO. Escreve. Porque se você não escrever e depois a corregedoria descobrir, você vai ser desligado por ter omitido a informação. Não por ter dado um tapa na orelha do vizinho, por ter omitido a informação. Luiz, nas etapas do concurso, prova escrita, caneta preta, meu amigo, de corpo transparente. Não adianta vir com a caneta preta daquelas que não é corpo transparente. Eles não aceitam. TAF, essa é importantíssima, Luiz. O teste de aptidão física... Tem muita gente que cai aí, né? No teste de aptidão física, se não trouxer um atestado médico comprovando que você está apto a fazer, eles não deixam fazer. Então, tem que trazer um atestado médico. Não vem de chinelo, não vem de alpercata, você não vai fazer, você tem que vir de tênis, tá? Vem com sapato social, meu amigo, você não vai correr com sapato social. Você tem que vir de tênis, isso está escrito no edital. Avaliação psicológica, sabe aquela canetinha preta que você fez da primeira prova? Leva para a prova de avaliação psicológica. E não vai passar a noite inteira na baladinha e fazer uma avaliação psicológica, que você vai ser reprovado, tá? A avaliação psicológica também é bastante rigorosa, vem descansado, toma um café reforçado antes da prova, faça a prova e, assim, tem dúvida? Conte com o Jornal dos Concursos, o Luiz está aí para tirar dúvida, conte com o seu sindicato, a gente está aqui também para auxiliar o que for possível para os candidatos. Vocês são muito bem-vindos à Guarda Civil Metropolitana, nós fazemos votos que mais do que 1.000 estejam presentes aqui conosco, porque a gente precisa dessa galera. Pô, show de bola. Eu ia exatamente falar para você deixar uma mensagem final, mas eu acho que você praticamente já conseguiu deixar uma boa mensagem pro pessoal, não é isso, Márcio? Cara, eu quero agradecer muito aí essa entrevista, né? Tenho certeza que quem assistir essa entrevista aí vai ter exatamente um grande apanhado aí do que é a carreira, das possibilidades que a carreira proporciona, da chance de crescimento profissional, da possibilidade aí do que efetivamente a guarda paga, além do que está ali no edital. Realmente, eu acho que você conseguiu aí esclarecer muitas dúvidas dos nossos alunos da Central, dos futuros alunos da Central de Concursos. E, Márcio, então, assim, mais uma vez, quero agradecer a sua participação e o convite de você voltar aqui numa outra oportunidade. Luiz, será um grande prazer, estar aqui com você, fazendo esse bate-papo. Para a gente também é muito importante, Luiz. Eu peço desculpa pelos problemas técnicos. Aqui em São Paulo virou o tempo, caiu raio, aí teve problema de conexão da internet e tal. Peço desculpas. E aí você que está vindo para cá para o concurso já sabe que, numa condição dessa, meu amigo, você vai estar atuando, os carros vai estar tudo lá boiando lá e você vai estar ajudando esse pessoal, viu? Luiz, eu te autorizo a divulgar o meu telefone pessoal, tá? Você tem meu telefone WhatsApp. Está autorizado, para quem você quiser divulgar, não tem problema nenhum, porque aqui não tem camisa 10, meu amigo, somos todos trabalhadores, nós precisamos desse pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, quiser mandar mensagem, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Luiz, a gente vai fazendo essa ponte aí. Com certeza. Márcio, mais uma vez, obrigado. Eu quero agradecer também a todos que estão aqui assistindo a essa entrevista e lembrar para que vocês se inscrevam aqui no canal da Central de Concursos, deixe seu like aqui nesse vídeo e, mais do que isso, mais importante ainda, compartilhe esse vídeo aí com todos aqueles que possam ter interesse em participar do concurso da GCM de São Paulo. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Central de Concursos, pois estamos trazendo sempre informações do que está acontecendo de mais relevante e importante no mundo dos concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!